Glória a Jesus. Você pode dizer glória a Deus por sua vida. Aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta, eu costumo dizer, eu e mais 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos fazer uma reflexão nesse momento, nosso momento com Deus, a palavra do nosso Deus. Antes, eu quero pedir o seu like e que você compartilhe também para abençoar outras pessoas. Eu louvo a Deus por sua vida, que tem se inscrito no canal e tem me acompanhado aqui, assistido, compartilhado da palavra de Deus comigo. Amém? Vamos meditar? Glória a Deus. Vamos meditar aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Queridos, frente à situação atual que nós estamos enfrentando, que é do conhecimento de todos, porque o mundo todo está enfrentando essa situação, nós podemos ver claramente, nós não temos muitos minutos aqui, mas é importante a gente fazer essa reflexão na nossa própria vida. A gente pode ver claramente, querido, à luz da palavra de Deus, que Deus, Ele deu uma sentença aos moradores da terra. E nós temos visto tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido. E quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente busca a intimidade com Deus, a conhecer a Deus, a gente vê que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Diversas vezes. Podemos apenas lembrar, além de Nínive, da cidade de Sodoma e Gomorra, o próprio Egito, onde Deus enviou as 10 pragas. Por quê, queridos? Deus deu uma sentença a Nínive e levantou Jonas, enviou Jonas para pregar a Nínive, para falar sobre essa sentença. Jonas se negou, ocorreram uma série de situações aí, ele se negou, ele entrou num barco, ele foi depois jogado fora do barco, porque ele causou um grande problema no barco, enfim. Uma grande tempestade sobreveio, muitos problemas, porque ele, em desobediência ao Senhor, estava ali na embarcação, foi jogado fora do barco. Ele mesmo preferiu dar a vida dele, que a vida dele fosse sacrificada, ali porque ele viu que os marinheiros não tinham culpa, até que, enfim, aqui no versículo 2, no capítulo 2, no capítulo 3, Jonas, ele cumpre a sua missão. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Queridos, Jonas, ele foi enviado a Nínive para pregar para aquele povo, para falar sobre a sentença de Deus contra aquela cidade. Aquela cidade, querida, estava demais. Estava demais. E o mundo, nos dias atuais, não está diferente. Aquela cidade que explorava os desamparados, aquela cidade que tinha todo tipo de violência, perversão sexual, imoralidade. Demais, tudo tem limite. Tudo tem limite, queridos. Deus fixou o limite em tudo. No livro de Provérbios 8, 29, diz que Deus,
ele fixou até no mar, ele fixou o limite, olha que coisa tremenda, ele colocou ferrolhos e portas, nós não vemos, mas Deus colocou ferrolhos e portas no mar, para que as ondas não ultrapassassem para a terra. E nós sabemos que 70% do mundo é feito de água. É muito tremendo isso, é muito tremendo o nosso Deus. Igual a cidade de Sodoma e Gomorra, que estava da mesma forma, em plena decadência moral. Você vê que hoje a decadência moral está demais, querido. Tem coisas que se a gente falar, a gente não pode falar aqui, porque senão o YouTube ele corta, ele exclui a pessoa. Mas é patente a decadência moral do povo. Filhos que não respeitam pais, não respeitam ninguém, não querem mais respeitar ninguém. Jovens rebeldes, pessoas cruéis, criancinhas sendo estupradas, muito sangue sendo derramado. Você acha que Deus ia aturar tudo isso? Sempre? Não, queridos, não. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos adverte e ela nos mostra que Deus, ele não tolera essas coisas. Tudo tem limite. Tudo tem limite. O ser humano está ultrapassando todos os limites que poderia ultrapassar. Por isso, nos sobreveio essa sentença. Gente, estamos vendo aí quantas pessoas estão morrendo. E qual o objetivo de Deus com isso, querido? É que a gente se arrependa. Que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Que a gente se volte para Ele. Porque Deus tem um caminho glorioso para nós. Tem um projeto maravilhoso para a nossa vida. Ele diz, bem sei eu que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Qual é o fim que você espera para a sua vida? Esse fim que você espera é esse fim que Deus ele quer te dar. Um final no teu projeto. Pode ser na tua vida, na tua família, um projeto de sucesso, um projeto de paz, de felicidade. Mas dessa forma que o povo está agindo, estava e continua agindo nos dias atuais, é impossível, querido. É impossível que a gente venha a ser feliz à custa da desgraça alheia. Deus jamais vai permitir isso. E aquele povo, e Jonas finalmente chegou até Nínive e pregou a pregação que Deus mandou ele pregar. Deus sempre levanta alguém, querido, para falar a verdade, para chamar atenção, para uma reflexão. Hoje nós vemos pregadores pregando, mas é coisas dessa terra. Uma pregação, um evangelho que faz com que as pessoas se apeguem mais a coisas dessa terra do que a Deus e a eternidade, querido. Porque é para lá que nós vamos. Nunca foi tão fácil pregar essa palavra e fazer alguém se conscientizar como agora. Nós vemos próximo, distante, pessoas morrendo, partindo para a eternidade, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, milionário, rico, pobre, todas as classes. Deus quer nos abençoar sim, Deus quer que a gente viva próspero e feliz, mas Deus nos quer perto dele, porque nós somos considerados, que diz João 10, como ovelha, a ovelha é frágil. Deus, ele nos ama, ele tem cuidado de nós. E na cidade de Sodoma também, Sodoma e Gomorra não foi diferente. A diferença é que lá tinha um justo também, sim, Ló, mas ele se calou. Ele ficou calado, querido. Ló ficou calado. Cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Jonas, ele foi e pregou. E o que aconteceu? O que aconteceu, querido? O que nós pregamos, que Deus nos manda,
A responsabilidade do resultado não é nossa. Muitas pessoas acham que ela é que é a solução para a vida das pessoas. Ela acha que ela que causa o efeito na vida das pessoas através da pregação dela. Sim, mas é através da palavra de Deus, através do mover do Espírito Santo de Deus, porque Ele quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não fizer isso, querido, eu não vou fazer. Eu não tenho esse poder. A minha obrigação é falar aquilo que Deus ele manda. O Evangelho, querido, o objetivo principal do Evangelho é pregar sobre o arrependimento, porque Jesus morreu na cruz para nós termos salvação. Salvação. O arrependimento é o requisito essencial para a salvação. Sem arrependimento, não pode haver salvação. A primeira pregação no Evangelho, os Evangelhos foi sobre salvação, foi sobre arrependimento. João Batista, lá em Mateus, ele começou a pregar ainda no capítulo 1, versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que coisa linda, querido. O reino dos céus, ele chegou. O reino dos céus está na nossa vida. O reino dos céus está na nossa vida, querido. Ele chegou. Nós temos que nos arrepender. Arrepender de todo o pecado. O pecado ofende a Deus. Depois que João Batista, até prenderam João Batista, depois que ele foi preso, Jesus foi batizado, foi ao deserto, foi tentado 40 dias, depois que ele passou ali por aquele processo, a primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo de Nínive se arrependeu, fez o jejum. Aqui no capítulo 3, no versículo 7, diz que ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, o rei, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente. Pano de saco, querido, era um sinal de humilhação. Eles colocavam pano de saco sobre eles para demonstrar que estavam se humilhando diante de Deus. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Como Deus é maravilhoso, querido. Deus não quer que a gente seja destruído. Pelo contrário, Deus fez tudo perfeito. Fez o jardim, botou a mulher, botou o homem lá, Adão, fez a mulher, fez o homem e a mulher, colocou no jardim. Eles tinham tudo, querido. Eles tinham tudo. É sempre a nossa natureza que destrói. Estamos destruindo tudo. As pessoas estão se destruindo. Os valores estão invertidos. Estão destruindo até o meio ambiente, estão destruindo tudo. O homem sempre é assim, querido. Mas Deus, ele nos chama para um arrependimento. Nós temos que fazer uma reflexão muito profunda na nossa vida, sim, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Temos que refletir. Temos que nos humilhar diante de Deus, na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso interior. E se arrepender dos nossos maus caminhos e voltar. Voltar, queridos, para que a gente não seja destruído. Jonas,
Para você ver, Jonas era um profeta, um pregador da palavra de Deus, mas ele tinha uma razão pela qual ele não queria ir pregar Nínive, porque aquela cidade era extremamente violenta, mas a gente vê que Jonas não tinha medo da morte, tanto que ele quis até dar lugar da vida dele em lugar da vida dos marinheiros no barco. Então a gente pode ver por aí que não era a morte que Deus estava temendo. E aqui no capítulo 4 mostra o descontentamento de Jonas. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Veja só, querido, Jonas, um profeta, um homem de Deus. Mas quando Deus perdoou aquela cidade, aquela grande, com mais de 120 mil pessoas, com uma pregação, querido, mais de 120 mil pessoas foram salvas. Ele ficou ressentido. Para você ver, ele era um pregador da palavra de Deus, ele era um profeta, mas o coração dele precisava ser trabalhado. Porque Deus, Jonas, ele viu o quanto aquelas pessoas eram ruins, eram más. Então Jonas, ele não compreendia o valor do perdão. Ele não queria aceitar, ele não queria perdoar aquele povo. Por isso Deus mandou ele mesmo lá. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim. Deus quer que a gente perdoe. Deus não quer que a gente faça a nossa própria vontade, mas a vontade dele. Por quê? Porque ele conhece o futuro, querido. Ele já está lá no futuro. Ele conhece todas as coisas. Ainda disse aqui, ainda teve a coragem de dizer, porque, querido, a gente vê a aparência, mas o interior, Deus, ele vê. Ninguém se oculta. Ninguém pode esconder seus pensamentos, seus sentimentos de Deus. No capítulo 4, a partir do versículo 2, diz que ele orou ao Senhor, ainda disse a desculpa dele. Ah, Senhor, por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade e te arrependes do mal. Peço que o Senhor tire a minha vida, que eu prefiro morrer do que viver. Porque ele não queria que Deus perdoasse o povo. Veja só, são pessoas, querido, que querem Deus para si, o diabo para os outros. Não devemos ser assim. Porque Jonas, por ele ser assim, ele sofreu uma dura lição. Porque ele não queria perdoar aquele povo. Ele não queria que o povo fosse perdoado. Ele desceu, saiu lá de Tarsis, foi a Jope. E da mesma cidade lá de Jope, a gente vê no Novo Testamento uma pessoa também que não aceitava que os gentios também recebessem, os gentios que não conheciam a Deus, que não era do povo judeu, que eles recebessem a salvação pela graça somente por crer em Jesus. E quem foi essa pessoa? Pedro. Pedro não queria que eles fossem salvos, que eles fossem alcançados pela graça. Para você ver, querido, um grande pregador foi Pedro, que na primeira pregação, mais de 3 mil almas se converteram. E aqui, com uma pregação, mais de 120 mil pessoas se converteram a Jesus, a Deus. Se converteram dos seus maus caminhos e se arrependeram. Querido, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Tudo tem limite. O ser humano já passou, passou todos os limites. Por isso sobreveio esse grande mal. Enquanto o ser humano, enquanto a humanidade não se voltar para Deus, não reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua maldade, as suas transgressões, muita coisa, querido, ruim ainda vai acontecer. Precisamos nos arrepender. Precisamos de arrependimento. Aquele povo jejuou, se arrependeu. Ora, hoje nós fazemos jejum. Você diz, mas eu jejuo 1 hora, 2 horas, 10 horas. Às vezes a pessoa acha, querido, que é um pedaço de pão que vai afastar ela de Deus. Ela acha que não dá para eu jejuar, então por isso não dá para eu ser perdoada. Não, querido. Vem cá, me diz uma coisa.
O que você acha que mais te afasta de Deus? É um pedaço de pão ou o celular que você não larga? Você não larga o celular. Você não larga a novela, a televisão. Tudo aquilo que te distrai, querido, te afasta de Deus. Você não larga um momento. O que adianta você estar em jejum, às vezes com o celular o tempo todo, rede social, brigando, ofendendo as pessoas? Isso não vai resultar em nada. Mas se volte para Deus, se arrependa. Se arrependa. E você, que Deus já fez uma obra na tua vida, no teu coração, pregue a palavra de Deus para aquela pessoa que você vê que está em mau caminho, querido, porque Deus, ele é longânimo. Ele é misericordioso. O próprio Jonas, profeta, sabia disso. Ele disse, Senhor, eu sabia que tu és longânimo, que tu és misericordioso, que tu és grande em benignidade. Deus é grande, querido. A vontade de Deus é que a gente se arrependa do mal e trilhe um bom caminho. Para quê? Para que a gente seja feliz, para que Ele possa nos dar o fim que nós esperamos. Porque Ele tem um pensamento bom a nosso respeito. Ele deseja nos fazer bem. Reflita, querido. Fique com essa palavra. Talvez eu ganhe até poucos likes por causa disso, mas não importa. Não importa. Porque eu tenho que pregar o que Deus mandou eu pregar. Se arrependa. Se arrependa, se volte para Deus. Faça a vontade de Deus. Que Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar. Vai te livrar da morte, vai te livrar de todo mal e vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.